É, não é para atrasar hoje. Então vamos lá. Pessoal, então boa noite, oficialmente agora. Hoje, dia 27 de maio de 2026. Sejam bem-vindos, que bom estar com vocês novamente aí, né? Em mais um encontro, nosso sétimo encontro. Já estamos na segunda etapa, então, né? Já passamos da metade aí dos nossos encontros e agora já estamos aí em vias de reta final, né? Então, queremos agradecer já de antemão a presença de cada um de vocês, obrigado por estarem conosco. E hoje o nosso tema, né, ele vai falar sobre a recomposição da aprendizagem. Então, nós, continuando, né, a nossa temática do último encontro, hoje nós vamos falar, então, sobre a recomposição. Então, a recomposição da aprendizagem, para nós hoje, né, ela vai nos trazer aí das aprendizagens, do percurso à ação, né? Então, é um tema que continua a temática do último encontro, né? E que vem aí nos trazendo, então, essa possibilidade aí de continuarmos essa discussão. Então, no encontro passado, só lembrando, né? No encontro passado, vocês elaboraram aí propostas interrelacionadas orientadas pelos 4 verbos das rotas de aprendizagem, que eram conectar, conhecer, praticar e consolidar. E hoje nós vamos alcançar, né, avançar no sentido de identificar onde surgem as dificuldades e como atuar de forma mais intencional. Então, para começar, nós vamos ouvir aí um pouquinho um de vocês, né? Eu vou pedir, então, para o Rafael, pode ser, Rafael? Para você nos comentar, se bem que o Rafael acho que não estava no último, né? Eu não estava, Paulo. Você não estava. Então, nós vamos pedir para o José, pode ser, José, comentar um pouquinho para nós a rota de aprendizagem construída na semana passada, no sexto encontro, ela fez sentido frente aos dados da sua escola e por quê? Olha, professor, a coisa é tão corrida para a gente assim que não deu tempo de fazer essa associação ainda, né? Mas tudo que a gente discute aqui, né, no dia a dia, a gente vai aplicando, né? Então, o que eu posso dizer, né? Que devagarzinho a gente vai consolidando, né? Vai praticando, vai consolidando aí os resultados, né? Então, o sentido, ele faz sim, né? Certo, José. Obrigado pela tua participação. E vamos agora pedir para a Neide, pode ser, Neide? Como você, junto à sua equipe, acompanha na prática o trabalho dos professores para garantir a recomposição da aprendizagem? Como que você tem acompanhado na sua escola o trabalho dos professores para que possa garantir essa recomposição? Boa noite. Boa noite. Assim, com muita sinceridade, eu estou pecando bastante ali. Até hoje de manhã nós tivemos uma meet com o nosso tutor, que as escolas do campo não têm acompanhamento, né? Eu reclamei bastante a questão do meu horário com 4 horas. Essa semana estamos mexendo com o censo, né? Eu falei, a escola que tem 1.000 alunos, a escola que tem 50 alunos, o PPP é o mesmo, a parte, digamos, financeira é a mesma, a administração é a mesma, e eu estou patinando para conseguir conciliar tudo isso em 4 horas. Toda segunda, eu não sei com o núcleo de vocês mas nós temos toda segunda, se não é na segunda, não. Mas durante a semana a gente tem uma meet com o chefe do núcleo, que é das 8 às 10. Então, vai uma manhã para... Aí tem que fazer, pelo mínimo, as 3 observações, tu leva pelo menos 30 minutos, 40, para conseguir observar e depois fazer o feedback. Então, isso vai lá mais meia manhã por semana, fazendo. Aí conversa, normalmente sobra pouco tempo para conversar. A minha
coisa boa que a professora de recomposição de língua portuguesa é bastante minha amiga, então conversamos assim, mas assim meio extraoficial, nada assim de literalmente conseguir acompanhar. Falei, hoje eu desabafei, falei, hoje eu estou bem para baixo, porque eu estou cansada, eu estou patinando, eu não estou conseguindo vencer, é muita cobrança, é muita coisa para fazer, e está sobrando pouco tempo nessas 4 horas. Sim. Muito obrigado, Neide, pela tua participação. Então, assim, lembrando, né, que a recomposição, ela é vista não somente dentro do componente recomposição, né, mas a recomposição como um todo, né, ela é aquela retomada do conteúdo que todos os professores fazem, né, diante dos seus componentes, né, aquela retomada, aquela revisão daquilo que não foi aprendido, né, durante o tempo até agora, que o professor faz esse resgate, esse retorno, né? Então, lembrando que a recomposição, né, é aquilo que a gente acompanha no dia a dia dos professores, na evolução que eles têm trabalhado, né, aquele aluno que está precisando, está com dificuldade, tudo isso faz parte da recomposição da aprendizagem. Professor Paulo, daí mais um item. A professora de recomposição de matemática, ela está gestante, ela estava afastada vários dias por problemas, né? E agora entrou licença e maternidade, não tem substituto, já faz 30 dias que eu estou com esse detalhe. Língua portuguesa, professora de recomposição, a gente conversa, ela expõe, até ficou contente, o resultado nosso naquela avaliação também foi boa, mas na matemática está com a brecha ainda com isso. Eu entendo, professora, não é fácil mesmo, né? Tem situações que realmente, às vezes, exigem muito da gente e a gente precisa, né, realmente pensar em estratégias aí que nos forçam a trabalhar um pouquinho mais. Muito bem, dando continuidade aqui, então, os nossos objetivos do nosso encontro de hoje. Rafael, você poderia ler para mim os nossos objetivos de hoje? Posso sim. Objetivos: compreender que as fragilidades de aprendizagem não representam ausência de aprendizagem, mas dificuldades na consolidação e progressão de habilidades ao longo da trajetória escolar. Compartilhar práticas de recomposição das aprendizagens, fortalecendo a troca entre pares e a construção coletiva de estratégias pedagógicas. Muito bem. Rafael, o que você entende, então, por compreender essas fragilidades de aprendizagem? Então, assim, tipo, eu acho que ali buscar entender, que a gente consegue, né, agora com nessas avaliações, assim, a gente consegue ali ter o dado, né, mas as dificuldades mesmo a gente vê ali com os alunos em sala de aula, né, até no estudo de planejamento que a gente teve agora, no dia 15, a gente conversou bastante sobre recomposição. E né, eu acho que a dificuldade de todo mundo, de todas as escolas ali em português, a interpretação de texto que os alunos, e até a leitura mesmo. Hoje em dia a gente está tendo que ter uma recomposição ali de alfabetizar. Nós aqui no Maria da Luz tivemos que colocar ali de novo, tio Paulo, que a gente fala, desculpa chamar de tio Paulo, mas é o costume. Fique à vontade. De colocar ali, sabe, na sala de aula aquele alfabeto. É tio mesmo, tá velhinho. Vai no automático. Tá vendo? Tá vendo? Então, a gente teve que colocar ali, Paulo, nas salas de aula, o alfabeto, sabe aquele alfabeto que tem nas pré-escola, na saída de pré-escola, a gente teve que colocar aqui nas nossas salas de sexto ano, porque nós temos muitos alunos que chegaram para nós aqui no sexto e não sabem ler, não leem. Eles conseguem copiar. Então, se o professor passa no quadro, eles copiam, mas eles não conseguem entender o que eles estão copiando. Então, ali, só nessa parte você já não consegue ir para frente em nenhuma disciplina, né? O aluno não consegue ler, ele já não vai para frente em nada. Então, você tem que parar ali, e são bastante alunos que nós temos assim nessa situação. Com muita defasagem, né, Rafael? Esses alunos de novo, né? Aham, muita defasagem, né? Aí o trabalho da recomposição se torna bem maior, né? Aí é um trabalho bem mais extenso, bem mais complicado. Muito bem, obrigado, Rafael, pela tua participação. Então, para início de conversa, o que o medidor da proficiência está mostrando sobre a aprendizagem dos estudantes da sua escola? Vocês conseguiram avaliar a proficiência da primeira avaliação da recomposição que teve?
Vocês conseguiram dar uma olhadinha lá, nessas planilhas aqui, ou nessa plataforma lá do CAED? Vocês conseguiram avaliar, conseguiram dar uma olhada para ver, né, o que os dados estão dizendo, né, só a respeito da recomposição, né? Neste caso aqui, por exemplo, ó, né, o 6º ano do ensino fundamental, língua portuguesa, né? O que os dados aqui para nós dessa tela estão dizendo, Vanderlei, meu amigo Vanderlei? Está dizendo nada. Nada? Não, vamos lá. Aí ele nos mostra, né, se nós tivemos avanços ou não, ou em que nível que a nossa turma está na recomposição do conteúdo. Podemos pegar essa turma aqui, que eu acredito que essa turma está muito bem, porque eles estão com apenas 16% de defasagem. O adequado deles está nos 55%. Então, estão, assim, num crescimento, numa evolução muito boa. E isso demonstra que eu, inclusive, hoje eu estava terminando de fazer o meu curso do PDL 2.0, não sei se alguém aí está fazendo, mas tudo isso que nós estamos tratando aqui, está tratando lá. E hoje eu estava um pouquinho atrasado, daí eu dei um avanço lá, e as aulas de hoje que a gente tem, assim, uma dificuldade ainda em chegar numa conclusão, é realmente hoje na recomposição dos conteúdos, o como trabalhar com isso, né? Porque eu acredito que o professor que tem o magistério, ele tem uma facilidade maior do que nós, que não tivemos o magistério. E essa turma está de parabéns, me deu inveja. Isso mesmo, Vanderlei. Turma ótima, né? O pessoal aí está indo bem mesmo, né? Porque estão dentro aí do adequado e do intermediário. Muito bem, obrigado, então, Vanderlei. E, então, dando continuidade aos nossos alunos, aqui nós temos uma outra tela, já do 9º ano, né? De língua portuguesa, né? E aí já vemos uma situação um pouco diferente, né? Paulo, posso fazer um adendo? Pode. Se você pegar hoje a recomposição dessas avaliações externas que estão vindo, os alunos de 6º ano, eles estão mais preparados, mesmo a gente sentindo isso que o Carlos sentiu aí, dessas grandes dificuldades dos alunos, mas eles têm um preparo muito maior do que os nossos alunos do ensino fundamental 2 e do médio. Então, se a hora que você apresentar uma tela aí do 3º, você vai ver que vai cair ainda do 9º ano. Então, é aí que eu acho que está o grande gargalo nosso da educação, de melhorar esses índices. Por que no 6º ano o aluno está no avançado, no adequado, com o intermediário, e não está na defasagem? Quando ele chega no 9º ano, para nós, essa pirâmide está invertida. Então, é uma situação que nós, enquanto educadores do ensino fundamental 2 e médio, temos que repensar na metodologia que estamos aplicando nas nossas aulas do dia a dia. Perfeito, perfeito, Vanderlei. Eu concordo contigo, porque os dados estão dizendo isso, né? As evidências, como nós tratamos lá já no encontro anterior, né, está dizendo isso para nós. As evidências estão dizendo que os alunos estão chegando com mais condições e estão saindo do ensino médio, né, com menos condições. Então, nós temos que rever esse gargalo, como falou ali o Vanderlei, porque aonde está, né, esse ponto aí que está dando esse problema para nós, né? Muito bem, Vanderlei, muito bem avaliado. Então, aqui nós vemos agora já, né, uma outra situação, né? Já vemos uma situação onde não está tão boa quanto no 6º ano, né? Então, esses dados já nos mostram aí que tem, né, 37% de intermediário, 16% apenas no adequado e 47%, né, com defasagem, né? Então, isso já é mais preocupante no 9º ano, né? Então, se nós seguirmos aqui, ó, nós vamos ter ainda o 9º ano de matemática, que aparenta um pouquinho
pior, né, a situação, né, já tem uma situação aqui um pouco mais crítica, porque apresenta aí 70% dos alunos com defasagem, né, e é o que realmente os dados têm nos trazido a respeito, principalmente do componente da matemática, né, tem trazido que nós estamos com mais dificuldades na matemática do que na língua portuguesa, e aí também o grande ponto de interrogação que o Vanderlei acabou de levantar aí para nós, né? Como que eles estão chegando no 6º ano, né, dentro das condições boas e normais, e como que eles estão saindo lá no 3º e no 9º ano, né, com índices bem abaixo. Pode falar, Neide. Mas, assim, o que eu também observo é o comprometimento. O 6º ano você conversa, parece que eles ainda se enganjam. Agora, lá no 9º ano, 3º ano, muitas vezes eles levam na brincadeira, eles preenchem o gabarito de qualquer forma. Então, até onde realmente é o conhecimento e até onde vai a falta de vontade de fazer, essa responsabilidade de querer fazer. Isso mesmo. Professora Neide, mas a responsabilidade, se nós analisarmos, quanto mais velho, maior tem que ser. Aí que daí eu me refiro, que tem que ser feito um trabalho na questão família, responsabilidade com a escola. Até então, nós somos no ensino fundamental 2, se você faz uma reunião de pais, ela é totalmente diferente da reunião do ensino fundamental 1. Lá os pais têm um comprometimento maior. Quando chega aqui, essa responsabilidade que você está colocando interfere na aprendizagem. Não é que eles não saibam, é que lá as crianças têm um QI a mais, vamos dizer assim. Um acompanhamento maior dos pais. Um acompanhamento maior da família. Não é o culpado o professor. É a questão do querer aprender. Eu estive ontem com o Rony, segunda-feira, eu estava com o Rony num evento, e a gente estava falando sobre isso aqui, dessa questão dessa aprendizagem. Né? E ele também concorda desse gargalo que nós estamos na proeficiência dos 9º anos, e do ensino médio, e do Fundamental 1 está maior, essa questão da aprendizagem, né, da proeficiência. E eu falei para ele, nós temos que ter uma estratégia para que possamos chegar num patamar legal. Tanto é que ele, pelos índices dele, disse que o nosso IDEB do Estado vai ficar no ensino médio 5,1 e no fundamental 5,8. É um crescimento? É, mas é um crescimento verdadeiro, porque, vamos ser sinceros, lá na prova Brasil, nós demos uma selecionada, e aqui na defasagem da aprendizagem, a gente não faz essa seleção. Isso mesmo, Vanderlei. Obrigado pela tua participação. Então, comentando sobre a questão que a Neide colocou, também pode ser um ponto, né? Porque eles são mais participativos, realmente, lá no 6º ano, e, ao mesmo tempo, o Vanderlei vem falando sobre a questão da responsabilidade que os pais lá no 6º ano também têm mais acompanhamento, mais responsabilidade com seus filhos, e depois eles vão deixando um pouco, né, os filhos caminharem por si próprios, e aí acaba, né, que tem essa falta de compromisso, muitas vezes, né, dos estudantes com a escola pública. Muito bem, continuando aqui, então, né, aqui nós já temos do ensino médio, né, a avaliação de língua portuguesa, né, a proficiência, nós vemos aí também, né, que é muito grande a defasagem, né, e depois nós temos a matemática no 3º ano do ensino médio, que é aqui neste quadro que está nos mostrando, aparece uma situação horrível, né, com 91% de defasagem, né, o intermediário com 5% e 3% apenas no adequado, né? Mas isso não está longe de muitas realidades, viu? Não é essa situação que está posta aqui, não está diferente para muitas realidades de muitas escolas do ensino médio, né? E aí que está a grande pergunta, o grande gargalo, como foi falado aqui hoje,
né, que nos leva a preocupar. Nos preocupa muito porque, né, como é que nós vamos trabalhar com esses jovens, com esses adolescentes, para fazer com que essa responsabilidade, né, essa vontade de estudar, de participar, né, seja colocada diante deles, né? Então, é um grande ponto de interrogação que nós precisamos pensar, né, e ficarmos atentos. Muito bem. Então, vamos testar os nossos conhecimentos sobre os resultados da avaliação diagnóstica? Vamos lá? Então, eu vou aqui, agora, abrir para vocês aqui o nosso WordWall, e nós vamos juntos tentar responder aqui algumas perguntas, né? Que são bem interessantes e que a gente precisa para analisar um pouquinho. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, na TRI, não basta analisar apenas quantos itens o estudante acertou, mas também, Flávia, falando da avaliação, né, da avaliação TRI, né, que a gente comenta e a gente tem comentado, teoria de resposta ao item, né, ela qualifica o item de acordo com 3 parâmetros, né? Então, nós precisamos pensar, quando a gente pensa na correção pela TRI, teoria de resposta ao item, não basta analisar apenas quantos itens o estudante acertou, mas também o quê? Flávia? Oi, professor. Eu não estou vendo na tela aqui, não sei se o senhor está lendo. Ah, eu não projetei para vocês? Perdoe, então, vou projetar já. Só um pouquinho que eu estou projetando aqui para vocês, gente. Vamos lá, eu vou sair da primeira aqui, para ir para a segunda tela, só um pouquinho. Eu não projetei a tela do WordWall, agora sim, né? Desculpe, eu não tinha projetado. Muito bem, então, ó, no nosso WordWall, a pergunta é, né, na TRI, na teoria de resposta ao item, não basta analisar apenas quantos itens o estudante acertou, mas também... O nível da questão? O nível da questão, vamos ver se você acertou. Mas também quais itens ele acertou. Então, não basta saber quantos itens, mas quais itens. Por quê? Saberia me dizer por quê, Flávia? Então, a resposta acho que ia ser isso mesmo, no sentido assim de que cada questão ela tem um nível de dificuldade diferente, identificando qual ele acertou, vai saber em que nível ele está. Exatamente, Flávia. É porque ele avalia, né, pela teoria de resposta ao item, as respostas são avaliadas pelo grau de dificuldade, né? Então, quanto mais, se o aluno acerta uma questão muito difícil e depois ele erra questões muito fáceis, aquela questão muito difícil não é avaliada, não é considerada, porque deduz que ele chutou aquela questão, que ele não raciocinou sobre ela. Então, o que precisa, né, na teoria de resposta ao item? Que as questões mais fáceis e mais óbvias sejam acertadas, né? Então, exatamente isso mesmo. Vamos para mais uma? Vamos lá? Eu vou pedir para o José agora ler para nós, José, e responder a próxima, por favor. Porque um estudante pode ter vários acertos e, mesmo assim, apresentar baixa proficiência no TRI. Por quê, José? Só um pouquinho. É porque, conforme o professor falou, né? Então, ele tem que ter uma consistência de acerto, né? Daqui a pouco errou questões fáceis e acertou uma questão difícil, o sistema, né, do TRI aí não vai levar em consideração, vai dizer que esse aluno aí ele tá chutando, né? Então é mais ou menos por aí, como já foi falado anteriormente, né? Então ele tem que ter uma consistência de acerto. Certo. Vamos ver então.
O que é a resposta? Porque a TRI analisa o padrão de resposta e os itens acertados. É isso mesmo, José. É bem dentro disso que você falou. Uhum. Vamos lá, vamos para mais uma. Vanderlei, pode ler para nós, por favor, e responder? Na TRI, o que é utilizado para estimar a proeficiência do estudante? O que ele é utilizado? Proeficiência? Eu acredito que aí é um nível de acerto, não é? Quando você... É isso que o José diz, quando você está no nível de acerto menor dos conteúdos, tem um peso maior do que dos níveis de dificuldades. Citando assim, por exemplo, quando você vai fazer a prova do SAEB, quanto mais acerto você tem nos níveis de sexto e sétimos anos, ele tem um peso maior do que no acerto do nono ano e oitavo. Seria isso? Eu acho que é por aí mesmo. Vamos conferir? O conjunto de respostas e as características dos itens, né? Então, sempre considerando aí a dificuldade, a coerência, né? Que eles avaliam essas questões. Muito bem, muito obrigado, Vanderlei. Vamos para a próxima. Eu vou pedir para a Neide agora, Neide, por favor. A TRI permite análises mais detalhadas sobre o desempenho do estudante do que a TCT, verdadeira ou falsa. E agora, Neide? E agora? TCT seria o quê? É a teoria clássica dos testes. É uma forma também de correção de testes, sabe? É a teoria clássica dos testes. É uma teoria de resposta ao item também, sabe? Uhum. São métodos estatísticos de correção de provas aí que também avaliam o desempenho. Eu acho que seria a TRI permite análise mais detalhada, porque ela vai julgar lá a questão que vou colocar ali no sentido o porquê o aluno errou, porquê ele acertou, qual que foi o fator da deficiência dele, maior ou menor. Eu acho que faz uma análise mais precisa. Então, você acha que a TRI ela permite análise mais detalhadas? Eu acho. Vamos ver se você acertou? Sim, você acertou mesmo, ó, Neide, viu? A TRI, ela tem uma capacidade de análise mais completa da avaliação, sabe? Da resposta do aluno. Muito bem, Neide, muito obrigado. Rafael, por favor, Rafael. O parâmetro de discriminação da TRI avalia... O parâmetro... O que você acha? Parâmetro de discriminação da TRI avalia, acho que avalia os níveis de proficiência, digamos assim mesmo, né, do aluno. Vamos ver, Rafael. Avalia a capacidade de distinguir diferentes níveis de proficiência. Parabéns, Rafael. Você está afiado, hein? Olha aí, ó, tá vendo? Muito bem, é isso mesmo, né? Então, avalia os diferentes níveis de proficiência. Muito bem. Flávia, vamos lá, Flávia? A Flávia não está muito legal hoje, né? Ela está com um problema na fala, né, Flávia? Eu estou, professor. Você consegue? Consigo. Então tá. Na teoria clássica dos testes, TCT, o desempenho é determinado principalmente pelo conhecimento do aluno, daí eu acho, né? Pelo conhecimento do aluno. Vamos ver, então? Pela quantidade de acertos, né? Então, olha, legal, né? Então, é importante a teoria, né? A TRI, né? Ela é utilizada analisando sempre, né?
a questão considerando sempre a coerência e a dificuldade das respostas, né? E a TCT, ela avalia mais a quantidade de acertos, né? Então, há uma diferenciação entre as duas teorias, né, de correção. Muito bem, muito obrigado, Flávio. Vamos lá para a próxima. Vou ter que repetir vocês aqui, né? Então, vamos lá. Rafael, você que acertou a primeira de cheia, assim, Rafael, pode continuar para nós aqui? Na TRI, acertar itens muito difíceis e errar itens fáceis pode indicar aquilo que você já falou, né? Foi falado aí, né? Pode indicar o chute, né? O aluno ali chutou e acertou aquela que é muito difícil, ele não tem a base ali, o conhecimento básico ali, então ela acaba anulando daí nessa questão que ele considerado chute. Isso mesmo, Rafael. Vamos ver aqui. A incoerência no padrão de resposta. Acerto ao acaso, chute. Olha, o Rafael tinha que jogar na seleção, viu? Que o Rafael está indo bem, né? Exatamente, gente. Aquilo que nós já vínhamos conversado, né? Que a teoria de resposta ao item, a TRI, ela avalia, então, a coerência, ela avalia o grau de dificuldade da questão. Então, se o aluno acerta uma questão muito difícil e erra questões fáceis, ele não avalia, ele vai dizer que o aluno está chutando, né? E não pontua, né, esta questão. Vamos para mais uma aqui, então. Vanderlei, na TCT. Leia para nós, Vanderlei, por favor. Está sem som, Vanderlei. Na TCT, o mais importante pelo que você está falando aí, é o número de acerto. Vamos conferir aqui, Vanderlei. Vamos ver, então, a quantidade de acertos. Exatamente, Vanderlei. Então, perceberam a diferença dos dois métodos de correção, né? O TRI e o TCT, né? Então, é isso mesmo. O Vanderlei também está afiado hoje, né? Então, vamos lá. Mais uma, então, vamos lá para o José. Pode ser, José? Dois estudantes acertaram 20 questões. Um acertou itens fáceis e médios de forma coerente. O outro acertou itens difíceis, mas errou muitos itens fáceis. Segundo a TRI, quem tende a apresentar maior proficiência? Nesse caso, o primeiro estudante. Porque acertou lá os itens fáceis e médios, mas teve uma constância, né, uma regularidade nos acertos. Isso, vamos conferir aqui então, José. O primeiro estudante. Perfeito, José. Muito bem também, né? Eu vi que vocês já estão afiados aí na questão dos itens, né? Para fechar, então, agora vamos... Nós estudamos para a aula de hoje. Eu vi que vocês fizeram a lição de casa, né? Vocês estudaram direitinho hoje, né? Então, vamos lá. Para fechar aqui, Neide, pode ser, Neide? Na TRI, 2 estudantes com a mesma quantidade de acertos podem ter proficiências diferentes, verdadeiro ou falso. Com a mesma quantidade de acerto? Isso. Aparentemente verdadeiro, mas também falso, porque eles analisam formas diferentes. Então, a pergunta é se eles podem ter as proficiências diferentes. Podem ter? Verdadeiro. Verdadeiro? Então, vamos ver. Verdadeiro. Muito bem. Vocês estudaram a lição de casa, realmente, gente. Vocês estão afiados, né? Todo mundo. É isso mesmo. Verdadeiro. Olha que interessante, né? Então, nós temos que realmente pensar e passar para os nossos professores, para os nossos alunos, né? Para que eles entendam também que essas avaliações diagnósticas externas, elas realmente têm essa correção, né, pela TRI, pela teoria de resposta ao item, né, que a TRI, ela avalia mais pela coerência, pela dificuldade, pelo grau de dificuldade, né,
e que, às vezes, o aluno ter acertado muitas questões não significa que a proficiência dele seja melhor do que um aluno que tenha acertado menos questões. Talvez aquele aluno que acertou menos questões, as questões eram de um grau de dificuldade maior, portanto, a proficiência deste aluno, que mesmo tendo menos acertos, pode ser maior do que aquele aluno que teve muitos acertos, mas em questões com um grau de dificuldade muito pequeno, né? Então, isso é bem claro para todos nós a partir de agora. Muito bem, vamos ver um videozinho, então, agora sobre a Tri, que vai nos falar sobre isso. Só um minutinho. A teoria da resposta ao item, ou TRI, é uma nova forma de corrigir provas. Ela estabelece uma escala a partir de um modelo matemático para a atribuição das notas, sendo usada em processos de avaliação como o Enem, por exemplo. Sua nota calculada segundo a TRI leva em conta a coerência de seus acertos. Calma, vou tentar simplificar. Sua nota, sendo calculada pela TRI, permite medir o domínio que você tem sobre uma determinada área de conhecimento. Depois da prova, suas respostas vão para um programa de computador que posiciona as questões e os participantes em uma mesma escala. Como? As questões são posicionadas segundo seu grau de dificuldade e os participantes segundo seu grau de proficiência. Para esse posicionamento, o programa avalia cada candidato segundo a coerência de seus acertos. Isso quer dizer que se você acertou uma questão difícil, mas errou as questões mais fáceis, sua questão difícil passa a valer menos, já que você não apresentou coerência nos seus acertos. A TRI, além de avaliar a proficiência dos participantes, permite comparar seu desempenho em provas de anos diferentes. Esse é um dos trunfos da TRI, permitir o acompanhamento do processo de aquisição de conhecimento em uma determinada área. Essas qualidades fazem da TRI um método cada vez mais empregado em certificações e avaliações de grande escala, como o Enem, TOEFL, IELTS, SAT. Para mais detalhes, basta acessar o guia de provas no link. Muito bem. Então, é exatamente isso, né? É o que nós estávamos vendo e discutindo há pouco, né? Falando sobre a questão da teoria de resposta ao item, né? Muitas vezes temos que pensar que a resposta das questões mais complexas tem mais valor, né, tem menos valor do que, muitas vezes, as questões mais simples, né? Então, às vezes, o aluno precisa... Por isso, gente, que nós vamos, daqui a pouquinho, a gente vai exercitar um pouquinho, né? E a gente tem que pensar na recomposição, enquanto o aluno tem que saber, pelo menos, o básico, né? O aluno tem que aprender o básico para depois ele se aprofundar nas questões mais difíceis, né? Traduzindo para uma língua bem fácil de entender, né? É isso, gente. O aluno tem que saber o básico, ele tem que ir pelas questões mais fáceis para depois ele atingir as questões mais difíceis, né? Então, é bem isso mesmo. Muito bem, vamos dar continuidade aqui, então. Vamos continuar aqui. Então, os dados, né, a prática, o papel das aulas do RCO. Então, as aulas do RCO, elas são elaboradas pelo Departamento de Desenvolvimento Curricular, DDC, com base nos resultados médios das avaliações externas. Elas oferecem um referencial comum à rede, né? Ou seja, a rede toda, né, utiliza a mesma aula no LRCO. No entanto, ganham sentido na sala de aula a partir do diagnóstico das aprendizagens dos estudantes. É isso? Então, para nós aqui, ó, o que significa isso na prática, né? As aulas são ponto de partida, não um roteiro fechado. O material é flexível e precisa dialogar com a realidade da turma. O ensino precisa ser contextualizado às necessidades da turma. O uso de dados deve orientar decisões pedagógicas, né? Então, vejam, o material ele pode ser comum à rede, mas as estratégias precisam responder à realidade de cada escola. Então, aqui,
Pessoal, o que isso significa na prática? Quem poderia responder para mim? Quem poderia falar? O que as aulas do RCO nos trazem e o que isso significa na prática? Alguém quer comentar? Posso falar? Pode. Eu acredito que é uma unificação da aprendizagem do Estado. Então, para que possa ter os mesmos níveis de norte a sul, de leste a oeste. Muito bem, Vanderlei. A ideia, a intenção da CED é essa mesma, né? É unificar, né, o nível de ensino, né? Deixar todos aparentemente nivelados para que possam, né, estar dentro de uma mesma condição. Porém, né, tem algumas reflexões para nós aqui, né? As aulas, elas são pontos de partida, elas não são um roteiro fechado. Então, as aulas do LRCO não significa que o professor tem que seguir exatamente o que está ali, né? Não significa que o professor tem que trabalhar o LRCO somente, né? Não significa que o que está ali está adequado para aquela turma, né? Então, digamos lá, um conteúdo do 6º ano de História, do LRCO. Não significa que aquela aula, aquele conteúdo que está proposto, esteja adequado para a realidade daquela turma. Talvez aquela turma esteja um pouco para trás ou um pouco para frente, né, na questão do conteúdo, e talvez ela precise, esse conteúdo precise ser revisto, então, antes de ser aplicado naquela turma, né? O ensino precisa ser contextualizado às necessidades da turma, ou seja, tem que trazer para a realidade, pensar sempre na realidade daquela turma, para ver se realmente está adequado. O uso de dados deve orientar decisões pedagógicas. Então, a partir dali, né, tomar decisões que possa fazer com que o professor possa repensar o seu planejamento, né, dependendo da turma, dependendo, né, do nível que se encontram aqueles alunos, repensar o seu planejamento ou até adequá-lo, né, para aquela turma e para aquela idade série. Muito bem. O que os dados nos mostram? Vamos ver aqui, então, as aprendizagens. Alguém quer ler para mim, por favor? Rafael, você pode ler para mim? Posso. As aprendizagens nem sempre se sustentam ao longo da trajetória escolar, e as fragilidades vão se acumulando ano após ano. Isso nos indica que a defasagem não surge de forma repentina, ela vai sendo construída ou não enfrentada ao longo do tempo. O que isso significa, Rafael, para você? Bom, podemos, digamos assim, podemos dizer assim, né, que essa defasagem, né, ela, como diz ali no texto, né, ela vem sendo construída ou não enfrentada, muitas vezes naquele, né, tem a dificuldade daquele aluno, muitas vezes o professor um professor em sala de aula não consegue atender os 30 que estão ali, a dificuldade de cada um no individual, né? E muitas vezes aquele aluno vai acompanhando, vai naquele processo do vai passando para frente ali, e muitas vezes vai ficar, e essa dificuldade ele vai acompanhando ele mesmo, né? Na verdade, isso daí vai uma falha nossa mesmo, do sistema escolar, assim, desse aluno, até falha nossa, falha assim, digamos assim, também, não falha, digamos assim, mas que eu falei, o professor ele não consegue atender muitas vezes ali a dificuldade aluno por aluno, numa aula ou no máximo, 2 aulas ali de 50 minutos para você ter o levantamento, o que aquele aluno precisa, qual que é a dificuldade dele no individual, tem que pegar ali meio que em geral, porque não consegue voltar ali, às vezes tem aquele aluno com dificuldade, né, lá inicial mesmo, o professor tem que voltar lá no comecinho para fazer ele acompanhar, e muitas vezes não consegue, porque daí tem aquele aluno mais avançado, tem aquele aluno que está mais atrasadinho, então esse manejar do professor ali em sala de aula, esse jogo que ele tem que ter ali, eu acho que também não ajuda muito, né? Com 2 professores facilita um pouco agora, né? Que tem os 2 professores da docência 2 ali, mas também a gente vê assim que tem situação assim que eu acho que às vezes né, com os 2 professores ali dentro da sala de aula também não consegue muito. Ok, Rafael, obrigado pela tua participação.
É isso mesmo. Então, pensando por esse lado, como o Rafael está comentando, gente, nós sempre temos que pensar na recomposição, não enquanto só componente, mas pensar na recomposição enquanto, né, aquilo que não foi aprendido, aquilo que deixou-se de ensinar, aquilo que o tempo, né, causou, abriu aí essas lacunas, né, na aprendizagem desses alunos, como, por exemplo, na época da pandemia, né, que nós tivemos aí em 2019, 2020, né, um período onde abriram-se várias lacunas, né, muita coisa deixou-se de ensinar, muitas coisas os alunos não tiveram acesso de forma adequada, né, muitos não tinham, talvez, um celular adequado, um computador adequado para acompanhar as aulas, né, então, ali nós tivemos o início, né, de algumas defasagens já, né? E essas defasagens, elas podem ter sido construídas ao longo do tempo, como o Rafael falou, porque muitas vezes o professor não pôde também, ou não teve esse cuidado, essa cautela de observar na turma, né, como que a turma estava, medir esse grau de aprendizagem da turma no decorrer, né, e avaliar conforme as capacidades da turma, né. Como o Rafael falou, muitas vezes o professor também se preocupa em avançar no conteúdo, seguir, mas ele não observou se aquele conteúdo que ele passou os alunos já se apropriaram daquele conteúdo, né? Então, é muito sério isso, e como o Vanderlei já trouxe para nós, né, lá no início, né, nós temos que pensar, né, que estas fragilidades, essas lacunas que ficaram aí, que elas não aumentem, que elas sejam sanadas no decorrer do 6º ano até o 3º do ensino médio, né? Que a gente possa tentar ajudar e resolver, ao passo de nós somente avançarmos com o conteúdo, né? E essas dificuldades continuarem com o aluno, porque aí temos as grandes lacunas, temos as grandes defasagens pelo caminho. Muito bem. Continuando aqui, então. O que a escola tem feito ou deixado de fazer diante desses sinais ao longo do caminho? Flávia, se você puder, eu sei que você está dodói hoje, mas se você puder contribuir mais um pouquinho com a gente, falando sobre isso, o que a escola tem feito ou deixado de fazer diante desses sinais que nós estamos vendo aí, dessas lacunas enfrentadas ao longo do caminho? Eu entendo que a escola tem tentado de toda forma tentar reparar essas falhas, né? Então são essas disciplinas que foram, né, incluídas aí, vem todo nesse intuito de recuperar. Infelizmente, eu acho que nem sempre vai conseguir fechar, né? Vai ficar sempre um pouco para trás. Até essa diferença do 6º para o 9º, para o 3º, eu acho que entra junto a questão da adolescência, que daí eles já não têm muito interesse, né? Eu acho que o que a professora lá atrás já tinha falado, a escola tenta, a escola busca, né? Tem, inclusive, trabalhado com uma metodologia bastante dinâmica, tentando chegar de formas diferentes no aluno, para que cada um consiga aprender da melhor forma, né? Mas eu acho que é difícil reparar, né? Porque são muitas coisas que foram deixadas para trás, né? Período de pandemia, aqui na nossa escola, na nossa realidade aqui, muitos alunos não tinham acesso à tecnologia. Então, foi visto de uma forma muito, muito vaga, né? Então, assim, isso reflete e vai continuar refletindo na vida dessas pessoas, desses alunos, né? A escola tem dado muito, eu acho que a escola tem feito muito, os nossos professores estão, assim, fazendo o máximo que podem. E mesmo assim, não está tendo o resultado que a gente gostaria, né? Então, tem avanço, sim, mas quando a gente olha, principalmente o 9º ano, o 3º ano, precisava ter avançado ainda muito mais. Ok, Flávio, muito obrigado pela tua participação. É isso mesmo, né, gente? Apesar de todo o esforço que a gente vê, que a gente faz, que a gente tem feito, né, a gente percebe que a cada dia as dificuldades, elas se apresentam de modo diferente, de uma forma diferente, né, e elas vão sendo construídas ao longo do tempo, né, e elas vão se
se apresentando e a gente precisa, então, pensar possibilidades, né? Quais são essas possibilidades, o que nós podemos fazer, né? E como é que você pode detectar isso na sua escola, por exemplo, Neide? Como é que você detecta essas fragilidades na sua escola? Através do que você vai detectar? Como é que você faz para detectar esses entraves, essas dificuldades que os alunos têm, essas defasagens dentro da sua escola? Acho que analisando essas provas, prova Paraná, analisando o BI, olhando a recomposição, ali temos bem claro o que está em defasagem, o que está mediano e muito pouca coisa que está no avançado, né? Pelo menos naquelas que eu estou olhando, né? E acho que, assim, de forma geral, esse incentivo que foi aberto para esse ano, fazer a recomposição do sexto, não só do nono, né? Já foi um passo que foi para realmente preencher lacunas. Vendo agora, esse ano, trabalhando bastante com recomposição, não só em português e matemática, porque quando nós fizemos a análise dos dados, nós estamos percebendo essas lacunas, né? Então, acho que com essas provas, essas avaliações que tá dando para detectar bem o que está deixando para trás. Muito bem, Neide, muito bem. Perfeito, é isso mesmo, Neide. Você trouxe também questões que somam, né? Como aí a questão de como a gente poder detectar essas fragilidades, né? Através das avaliações externas, internas, né? E através também das evidências que nós temos, né? Consultando o BI, consultando aí as nossas avaliações, né? Detectando no dia a dia da sala de aula, né, o professor verificando lá, né, no chão da sala de aula, né, quais são essas dificuldades, o que os alunos não se apropriaram ainda e o que precisam se apropriar. Muito bem. Então, agora vamos trabalhar um pouquinho, né? Vamos agora, então, aprender um pouquinho um com o outro, né? Então, antes de buscar soluções fora, vamos olhar para dentro das nossas escolas, né? Para a nossa escola. Que ações implementadas em sua escola contribuíram para os avanços na recomposição das aprendizagens? E, então, vamos pensar um pouquinho sobre isso. E também, cada um de vocês aí, né, irá apresentar para nós, né, o que foi feito de forma diferente, o que orientou esta ação, os resultados, que evidências mostram que funcionou e o que essa experiência ensina para as outras escolas. Vocês viram que eu coloquei lá, né, lá no nosso grupo, essas questões, e eu pedi que vocês pudessem já, né, dar uma analisada, dar uma lida, se pudessem já trazer alguma coisa, né, meio pronta, para que a gente pudesse discutir aqui hoje. Então, nós temos um tempo agora, e eu queria, então, deixar aqui aberto para a gente poder conversar um pouquinho sobre essas questões. Então, pensando aqui agora, que ações implementadas em sua escola contribuíram para os avanços na recomposição das aprendizagens? Quem poderia responder para nós? Vanderlei, poderia começar respondendo? Por que eu? Porque você é um cara inteligente, Vanderlei. Esqueci. Qual que é a pergunta mesmo? A pergunta é: que ações implementadas em sua escola contribuíram para os avanços na recomposição das aprendizagens? Olha, eu vou dizer para você, existe uma diferença muito grande na recomposição aqui na minha escola. De manhã eu consegui convencer os professores bons a pegarem essas aulas da recomposição. À tarde eles não podiam porque trabalham no município, vizinhos aqui. Então, eu acredito que aquele compromisso do professor, que ele pegue a recomposição um ano, outro ano, e ele pegue gosto pela recomposição, a gente tem uma
um avanço maior. Já, infelizmente, à tarde, como eu não tive opção de escolha, inclusive tem uma professora que está aqui mais falta do que vem, e não está andando, não estou conseguindo equiparar a recomposição nos 2 turnos. Uma das ações que nós tomamos a partir da semana passada é que a nossa observação de sala de aula será exclusivamente nas aulas dessas professoras, para que nós possamos tentar equiparar ainda em tempo isso, né? Então, eu acredito que a recomposição deveria ter uma gratificação ao docente e que esse docente não pudesse ter falta para que nós pudéssemos ter uma recomposição disso. Mas a ação que nós estamos implantando aqui, de manhã está tudo tranquilo, à tarde é a observação exclusivamente nessas aulas. Muito bem, Vanderlei. Muito boa ideia, muito boa sugestão tua também, viu? Quando você coloca aí essa ideia da questão do professor para trabalhar com a recomposição. Muito legal. Então, é isso mesmo, gente. Cada um tem uma realidade, né? Cada escola tem a sua forma de conduzir, né? E cada comunidade é uma comunidade diferente. Então, temos que pensar várias ações, né? Para cada um de acordo com a sua comunidade, né? E o que tem... Dentro da própria escola, você vê essa diferença, né? Então, você vê uma turma, uma outra, um turno. Então, se imagine por realidade do Paraná todo. Só pegando ali, acho que antes um colega também falou, eu vejo que professores de recomposição, os professores que cursaram magistério, parece que a didática do magistério em fazer atividades diferentes, fazer jogos lúdicos, ajuda muito. Aquele professor do magistério parece que leva mais jeito, tem mais habilidade, mais empatia de fazer a recomposição. Perfeito, muito bem, Neide, muito bem observado. Flávia, o que você acha? Professor, aqui, da mesma forma, eu acho que quando entrou a recomposição, quando entrou o docente 2, na época, que era chamado docente 2, nós tivemos bastante dificuldade de entrosamento entre os professores, né? Então, nem todas as turmas foi uma combinação que deu certo. No turno da noite, principalmente, os professores não se combinavam, eles não conseguiam trabalhar bem juntos. Então, nós tivemos muitas dificuldades. Já as ações com os professores, os que os professores trabalharam, deu muito certo aqui, foi desde o layout de sala, trabalhar de forma diferente, montar ilhas, montar a sala em forma de U, montar aquelas atividades em pares, aluno com mais dificuldade, com aluno com mais facilidade, né? Então, assim, foi feito algumas ações com disputas entre turmas para que eles se sentissem motivados, e deu resultado. Nós tivemos bastante avanço. Essas ações, elas foram orientadas sempre com a equipe pedagógica junto, acompanhando, direção acompanhando, sempre a gente estava nas observações, priorizando essas turmas de recomposição, como era pedido já pela nossa tutoria. Então, assim, os resultados foram satisfatórios. Precisava ser ainda melhor? Sim, precisava ser ainda melhor, tanto que a gente percebeu que o ano passado, por conta do SAEB, a dedicação foi maior também, né? Então, parecia assim que os professores também estavam com mais ânimo para desenvolver essas atividades diferentes, para que os alunos tivessem avanço, né? Então, eu até comentei isso com a diretora que trabalha junto comigo, que esse ano parece que eles não estão com aquele mesmo afinco, assim, vamos fazer, vai, né, vai. Mas, assim, tem se utilizado os mesmos recursos, né? Então, assim, essas dinâmicas de aulas em pares, essas dinâmicas de aula invertida,
né, essas disputas. No Café Saeb, os alunos que viram as turmas anteriores fazendo, eles querem que seja feito novamente. Então, vai ser continuado essas atividades que deram certo. E eu acho que sim, são experiências que servem para outras escolas ali na questão do aprendizado, porque deu certo, né? Muito Não bem. tem o resultado 100%, mas foi satisfatório. Teve resultado, né, Flávia? Isso é importante, né? Muito bem, Flávia, muito bem colocado, muito obrigado. Então, a Flávia já falou praticamente ali o que foi feito de forma diferente, né? Na questão da ação ali, a Flávia já colocou para nós ali, né? O que foi feito de diferente? A Flávia citou ali várias ações, né, que foram feitas na escola dela. Aqui também, Flávia, nós fizemos várias ações parecidas com essa que você citou, né? Fizemos muitas ações assim também, e deu certo, em grande parte deu certo, né? Então, são situações que a gente recomenda e que a gente coloca como boas ações, boas práticas, né, que foram realizadas. E a intencionalidade, Rafael, o que orientou essas ações, o que orientaram essas ações aí dentro das nossas realidades? Então, acho que ali, bem dentro do que o pessoal já falou, e a Flávia falou agora também, o que orientou a necessidade, né, dos alunos ali, né, dessa dificuldade, na necessidade em si mesmo, né, que a turma precisava, o que ficou para trás, o que eles perderam, né? A gente também, aqui falando um pouco do Maria da Luz, aqui a gente fez também isso que a Flávia falou. Até esse ano, assim, a gente está trabalhando com professores de recomposição para que eles trabalhem toda a aula, deixem a sala diferente, sabe, um layout diferente, para que o aluno, toda a aula, ele saiba que ali é uma aula diferente, alguma coisa diferente vai acontecer, sabe, que ele gere até uma expectativa do que vai acontecer naquela aula de recomposição para tentar trabalhar. Isso, assim como a Flávia falou, até voltando um pouco ali, uma das dificuldades, que ano passado a gente viu um engajamento para o Saeb, assim, sensacional aqui na escola. Nós tínhamos, assim, 2 nonos anos, ano passado, e eram bem diferentes os dois. Nós tivemos um nono que, na segunda prova, Paraná, conseguiu uma porcentagem lá de 87% de acerto, o outro 50 e pouquinho. Então, bem engajado, só que esse ano a gente já está vendo diferença. Os alunos agora foram por um curso técnico, para o ensino médio, e a gente já está vendo que também já estão desanimando de novo, sabe? Já começou a ser um primeiro ano técnico difícil. Então, a gente tem que voltar de novo a esse incentivo, trabalhar até com o ensino médio ali também, para eles não perderem, né, esse entusiasmo que eles estavam no passado. Muito bem, Rafael, muito obrigado pela tua contribuição, é isso mesmo, né? E que evidências mostram que funcionou? O que funcionou aí na sua escola, José, que você pode dizer, que foi a partir das ações que foram colocadas, que a partir da recomposição da aprendizagem, foram feitas algumas ações, e quais ações que você pode dizer, quais evidências que mostram aí para você que funcionou? Bom, então, assim como os colegas falaram, né, onde a gente percebe um resultado um pouco melhor, é na dupla docência, né? Então, a gente acredita que funciona, né, professor? Porque quem vai dizer isso são os resultados oficiais, né? Então, de repente, para o professor, ele acha que foi, né, uma grande coisa que ele fez, mas não sabemos se houve um aprendizado efetivo por parte dos alunos, né? Mas assim, estou com uma dor de cabeça, professor, que o senhor nem imagina. Já tomei uma dipirona ali, não... Mas assim, a gente fez algumas ações, né, no passado, principalmente em relação ao Saeb, né? Premiações, banner com metas, sempre incentivando eles, né? Então, tá mais ou menos isso. Agora, se funcionou, vamos esperar o resultado. Muito Eu bem. posso ter achado que funcionou e vai que não funcionou, né? Pois é. Muito bem, José, muito bem. Muito obrigado pela tua participação. É isso mesmo, gente. Então, o resultado a gente vai vendo agora, né? À medida que os alunos parecem já mais dispostos, mais
nos resultados das provas das avaliações externas, nas avaliações internas, né? No próprio SAEB, que agora, me parece que agora, na próxima semana, na outra semana, né, já devemos ter aí um resultado oficial do SAEB, né, após o dia 8, já devemos ter aí, parece que um resultado oficial. Então, o resultado preliminar já nos mostrou, né, alguma coisa, já disse para nós alguma coisa, né, se a gente conseguiu realmente, né, colocar em prática essa nossa recomposição, se o trabalho surtiu efeito ou não, porque assim como a Flávia falou, muitas coisas foram feitas, né? Resta saber se realmente, né, os resultados agora, né, estão surgindo, se eles estão aparecendo, né? O Rafael nos colocou também algumas situações, né, que são legais ali de diversificação, de trabalho na sala de aula, e é isso mesmo, é essa mudança. As aulas de recomposição, elas não podem ser iguais, né? Elas têm que ser diferentes, elas têm que buscar metodologia diferenciada, elas têm que buscar, né, ganhar o aluno, trazer o aluno para o contexto, né, da sala de aula, trabalhar aquilo que o aluno precisa ser trabalhado de forma diferente daquelas aulas que se trabalha no dia a dia, né? Então, é isso mesmo, né? E o que essa experiência ensina para as outras escolas, né? O que será que essas experiências que vocês colocaram aí podem ensinar, podem trazer para as demais escolas? O que você acha, Neide? Essas experiências vão ensinar para as outras escolas o que deu certo e o que não deu certo, né? Mas também, o que acontece? Talvez na sua escola não deu certo e na minha dá certo. São clientelas diferentes. Então, assim, eu acho que toda iniciativa que é feita é válida. Temos que tentar. Que nem assim, eu assumi a direção esse ano, então eu não estava à frente de nenhuma escola no passado para fazer coisas novas, incentivar, eu estava só na sala de aula, né? Mas, assim, estou buscando essas experiências das outras escolas e vou pôr em prática na escola onde eu estou atuando esse ano, para que realmente aumente o nosso IDEB, nossa nota nessa. Seria isso que a gente tenta, né? Pode dar certo? Deve dar certo? A gente sempre pensa, torce que sim. Agora, pode ser que não, que nem o colega falou, estamos aguardando os resultados, né? Isso mesmo, Neide. Muito obrigado pela tua participação. É isso mesmo. Então, gente, são realidades diferentes, são situações diferentes, né? Mas temos que buscar, né, todas as alternativas que nós pudermos, né? Porque nós sabemos que isso reflete lá na frente, né? A recomposição da aprendizagem, né? Ela deve ser feita, então, como já falamos, em todos os componentes, né? E ela deve ser vista como uma necessidade hoje, né, dentro da nossa escola, porque nós temos muitas defasagens, né, muitas defasagens, e aí nós precisamos também conhecer a realidade da nossa escola. Então, até acho que foi o Vanderlei que falou, que a troca de professores, muitas vezes, da recomposição, ela também prejudica, né? Prejudica porque o professor que inicia um trabalho e dá certo, ele deveria continuar esse trabalho, né? Ao longo de vários anos, porque ele conhece a realidade daquela turma, né? Mas, muitas vezes, também nós temos essa questão da troca de professores, né? Que pode ser também, né, uma questão que pode prejudicar, né? Outra questão é encontrar professores que sejam bem dinâmicos e dispostos, né, a trabalhar, né, o diferente, trabalhar aquilo que é novo, aquilo que é diferente, né, dentro da sala de aula. Então, muitas questões, elas vêm, né, à tona para que a gente possa pensar numa recomposição de fato dentro das nossas escolas, né? Mas nós não podemos deixar de tentar. Temos que tentar, temos que fazer, né? Independente se isso vai dar resultado ou não, nós temos que tentar e colocar algumas ações em prática.
Muito bem, gente. Então, vamos continuar aqui. Vamos trabalhar um pouquinho agora no nosso portfólio. Então, agora, eu vou pedir para vocês abrirem o portfólio de vocês, né? E lá no portfólio tem 3 perguntinhas para vocês responderem lá, né? A primeira diz assim: onde estão hoje as maiores fragilidades de aprendizagens da sua escola? Segundo, qual prática discutida hoje pode contribuir para enfrentar esse desafio? E a terceira, em que ação você pretende fortalecer a partir desse encontro? Então, são 3 questões que eu gostaria que vocês abrissem o portfólio de vocês agora e fizessem o registro. Nós temos, então, 10 minutinhos para trabalhar nessa questão. Eu continuo aqui, se precisarem de mim, podem me chamar. E vamos lá, então, trabalhar no nosso portfólio? Alguma dúvida? Dá uma olhadinha no meu. Tá, já vou lá. Professor, voltei. Oi, Pronto. Elizabeth. Ai, caiu na estrada, eu fui no médico, daí atrasou e eu vinha tentando acompanhar, mas daí na estrada o senhor sabe, né? Mas Aham. agora estou em casa já. Ok, Elizabeth. Então, se puder entrar no teu portfólio e realizar a atividade das 3 questões de hoje, essas que estão Ah, na tela aqui, ó, tá bom? eu já estudei tudo isso aí que o senhor passou hoje. Ontem eu estudei tudo. A primeira eu já até tinha feito. Certo. E aí ficou, porque daí a gente ia conversar sobre onde estão hoje as maiores fragilidades da aprendizagem da sua escola, né? Aí eu falei, vamos ver agora, discutir como vai ser, para daí eu fazer a segunda, né? Isso. Agora você já pode fazer a segunda. Então, né, Ah, pensar ali, né, onde estão essas fragilidades, né? vamos. A segunda e a terceira. Agora, então, se você puder responder para nós. Eu tenho o link lá no chat? Não, você vai direto no teu portfólio, já estão lá as perguntas. Ah, já está lá Já direto. estão lá. Aham, você já pode responder direto lá daí. Tá bom? Tá, vou ver aqui, professor, que eu estou só no celular, tá? Tá bom. Qualquer coisa eu estou aqui. Nem estou conseguindo ir para lá.
Prof, eu nem estou conseguindo ir lá. É que você está no celular, né? Ah, o celular é horrível. Aham. Eu posso fazer amanhã, prof? Pode, tem que atualizar, daí não esqueça, tá bom? Não, eu faço, eu estudo tudo isso aí primeiro. Ontem eu já estudei tudo. Outra coisa que eu vou pedir para vocês, pessoal, é já irem trabalhando na implementação também, sabe? Na proposta de implementação, que é a comunidade na escola, né? Eu É, já, já. já vão trabalhando lá também, porque daqui uns dias vocês têm que concluir também aquela atividade, né? A implementação lá, então, né? Já podem ir trabalhando, se tiverem dúvidas, podem entrar em contato comigo, tá? E nós temos que levar meio em dia agora o portfólio e também a implementação, para que a gente possa não se apurar, né? Daí daqui uns dias já termina e já fica tudo tranquilo. Eu já estava vendo ontem, professor, já vi tudo, já vou começar amanhã a fazer, tá? Ok, Elizabeth? Paulo, eu tinha pedido para você dar uma olhadinha na minha complementação lá. Você ficou de ver e não me respondeu. Ah, da implementação, eu entendi que era do portfólio. Da implementação e o portfólio também. O portfólio já está tudo pronto quase. Ah, portfólio já olhei, está tudo em dia, tá de parabéns. Vai ganhar estrelinha. Quero ganhar cerveja. Isso não pode. Veja lá para mim a implementação, porque eu já fiz toda ela. Tá, vou dar uma olhadinha lá. Sem estresse, tá bom? Beleza.
Muito bem, Vanderlei. A sua implementação está boa, muito boa. Muito bem, pessoal. Então, eu vi que a maioria de vocês já conseguiu concluir, né? Já conseguiram fechar. Quem não conseguiu pode concluir depois, não tem problema nenhum. Então, relembrando, dê uma olhadinha no seu portfólio, ver se não está faltando nada, né? Porque essa semana a gente estará fazendo a primeira avaliação já, e depois, tanto no portfólio quanto na implementação, a gente vai estar fazendo a primeira avaliação e depois a gente vai somente fechando, né? Concluindo e ajustando aquilo que precisar ser ajustado. Eu vi que os portfólios estão bons, a maioria deles, 90 e tantos por cento já estão, né, todo em dia, então é um excelente trabalho de vocês, viu? E também na implementação, assim como eu vi a do Vanderlei, agora está muito boa, também vocês podem já, dando sequência e fazendo essa implementação de vocês aí já na escola. Ela já pode ser realizada, já pode ser colocado lá as evidências, as fotos, né, que comprovem essa implementação, e aí a gente só vai avaliar depois, tá bom, gente? Então, vamos lá, vamos dar sequência aqui. Deixe-me ver, vamos convidar, então, a Elizabeth, né, a Elizabeth para ler para nós e também fazer o seu comentário sobre esse nosso texto final. Tá, põe ele ali, prof, que eu não estou vendo. Vamos lá. Não está aparecendo para você? Já Não. está. Para mim, não. Ele está na tela já, Elizabeth. Agora sim. Não. Aqui, aprender? Isso mesmo. Aprender não é um ato individual, precisa dos outros. A autoeducação é importante, mas não chega. O que sabemos depende, em grande parte, do que os outros sabem. E é na relação e na interdependência que se constrói a educação. É isso? É isso mesmo. O que você tem a Concordo. dizer para nós? Concordo plenamente, professor. Exatamente, porque a gente também, aprender não é um ato individual, isso aí não existe. Individualidade, não. A gente sempre tem que ter a pessoa que nos ajuda, né? Que participa junto com a gente. E sabemos que depende de uma grande parte. Eu estava comentando ontem, no carro, a hora que a gente vinha vindo do colégio, que a gente está se cobrando bastante, estamos sendo muito cobrada, como eu escutei também ali. Hoje eu fui para o médico, mas eu tinha reunião, sou de IMIT, amanhã tem um evento, à noite, que a chefe chamou a gente para ir, tá muita reunião toda segunda-feira, sabe, professor? Então a gente está sendo muito cobrada e a gente está se cobrando também muito, então a gente está ficando doente mesmo, sabe? Eu hoje estive no médico. Então, assim, é fazer o quê? Eu não sei se nós estamos indo no caminho muito certo, não, sabe? A gente está adoecendo mesmo. Ok, Elizabeth. Então é isso, ó, né? O que o texto quer dizer aí para nós aí não é a troca de experiência? Exatamente, A troca de experiência, a gente poder partilhar, né?
Exatamente. Partilhar e juntos a gente constrói a educação, né? Construir. Aham. A educação ela não se constrói sozinha, mas ela precisa da partilha, precisa da troca, né? Da troca de experiência, e aí a gente vai construindo juntos, né? Gente, vamos fazer uma foto bem bonita, então? Vamos fazer? Vamos. Vamos lá, deixa eu só deixar de partilhar aqui a tela com vocês. Vamos lá. Todo mundo bonito, passaram perfume para sair na foto, bem bonita. Vamos lá. Isso, muito bem, gente. Joia, joia, joia. Então, assim, gente, nosso encontro, né? Apesar que semana que vem nós temos feriados, na quinta e na sexta, mas não atinge o nosso encontro, né? Então, semana que vem, se Deus quiser, na quarta-feira, estaremos de volta, né? Espero que vocês tenham gostado do nosso encontro de hoje. Hoje estamos em menos pessoas, né? Aí já justificaram a ausência, os demais, porque estão com compromissos, né? Mas eu agradeço, e agradeço por vocês serem uma turma bastante participativa, uma turma bastante disposta, bastante participativa, e é isso mesmo, gente, a gente vai trocando experiências, trocando ideias, né? E apesar dos pesares, apesar das nossas dificuldades, nós estamos aqui para enfrentá-las e para seguirmos em frente, né? Então, gente, obrigado, um abraço forte para todos vocês, um ótimo restante de semana, um ótimo trabalho para todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.